exemplo, eu trabalho com futebol, né? Por mais que eu não goste tanto de futebol como basquete, assisto todo dia basquete. Futebol eu quase não assisto, né? Porque acho que é porque eu trabalho, tá há muitos anos. Mas, assim, eu vejo que não é tão simples introduzir essa informação da importância do monitoramento ali da frequência cardíaca no futebol, por incrível que pareça. As pessoas se preocupam muito mais hoje com o GPS ali, com as questões relacionadas à distância, sprint, velocidade, do que a frequência. Um exemplo disso são as empresas. Você tem, por exemplo, hoje a Catapult ali, que acaba estando presente em muitos clubes, mas quando você olha uma empresa ali de frequência, por exemplo, são poucos clubes que se preocupam em ter essa informação. A empresa que a gente usa chama-se Handle, né? E ela comprou ela é especialista na área de análise de desempenho. Ela comprou uma empresa menor que chama Vimo, e ela permite aí essas duas informações, tanto a fita quanto, né, o GPS. E eu lembro que o clube não usava a fita. Não usava a fita. Então, assim, a gente teve que olhar. Eles usavam só o GPS. Só o GPS. Não usava aí quando eu cheguei, assim, porque aí entra, acho que muito nessa questão até de formação, né? Você percebe muitos profissionais que estão indo para o mercado que estão com essas fragilidades, né, com relação à própria fisiologia, né, do exercício, a própria biomecânica, como você falou. E aí, como é que você vê a segunda questão, Cícero, essa relação entre as áreas, entre os profissionais, a comunicação, a relação? Como é que você está vendo isso hoje nos dias atuais? Então, assim, uma coisa que é importante, eu sempre coloco isso para os alunos, né? Por exemplo, os meus alunos, falando da minha assessoria, né? Eles têm uma rotina de treino. E normalmente eu tenho um dia da semana que é de treino intervalado. Então, por que eu estabeleci isso? Né? Porque é uma maneira que eu tenho de criar uma rotina para que eles possam se adaptar com o nutricionista. Então, assim, o nutricionista sabe que na quarta-feira eles têm um treino intervalado e que normalmente aquele treino intervalado ele precisa de um consumo maior de carboidrato, talvez na terça-feira. Então, assim, a dieta vai interferir no treino intervalado. Quanto tempo você vai sustentar lá na alta intensidade, né? Então, às vezes, o atleta tem que fazer 15 tiros de 600 metros. Aí ele faz o primeiro, o segundo, o quinto, o oitavo, o décimo. Quando ele chega no décimo, ele fala, cara, faltam mais 5, eu não tenho mais perna. Pode ser porque você comeu menos carboidrato que você precisava no dia anterior. Então, isso depende do seu nutricionista. Então, assim, ele precisa saber que na quarta-feira... Na terça, desculpa, ele tem que se preparar para o treino de quarta de forma nutricional. Não é se preparar só de forma física. Entende? É um treino na quarta que ele vai ter um estresse maior. Então ele precisa corrigir o sono dele do dia anterior. Eu tenho um aluno que ele sempre fala, pô, essa noite eu não dormi bem, cara, não consegui acordar cedo, estava muito cansado e tal. Então, assim, eu já sei que aquele dia seguinte vai ser um treino... mais ou menos, assim, não vai ser um treino. É a mesma coisa, né? Se preparar para o jogo, para a competição. Exatamente. Então, assim, o treino, ele é um simulado da competição, né? Então, assim, se você faz a dieta para fazer a competição, faz o sono ideal para fazer a competição, você tem que fazer no treino para o seu corpo se adaptando àquilo ali, para ele ir respondendo, eu preciso dessa quantidade de carboidrato. Então, beleza. Então, ele precisa dessa quantidade para ele poder competir. Ele precisa desse número de horas de sono para ele poder competir. E você está treinando o seu sono, você está treinando a sua dieta e você está treinando o seu físico. Então, assim, são coisas que precisam ser casadas. Aí, qual é a dificuldade? É que o nutricionista consiga entender essa logística. Porque, muitas das vezes, a minha impressão é que... Estou falando de forma bem geral, tá? Às vezes, eles entendem assim, não, quanto tempo você treina por dia? 1 hora. Mas não é o mesmo treino de 1 hora que eu faço todo dia. Tem um dia que é um treino intervalado, tem um dia que é um treino de 1 hora leve. Talvez tenha um dia que é um treino de 1 hora, mas que eu vou fazer várias sessões de alta intensidade. Então, cada sessão eu acumulo uma quantidade de fadiga, uma quantidade de estresse, eu preciso de uma quantidade de carboidrato. Então, assim, tem que ter uma gestão ali da semana que não seja a mesma dieta todo dia. Então, assim, isso é periodização nutricional, né? Que está relacionada à periodização esportiva. Hoje, assim, cada vez mais eu vejo que a psicologia ela passou a ter um papel tão importante quanto as outras áreas, né? Acho que a gente não dava tanta essa importância à psicologia, porque hoje tem essas questões que eu acho que estão muito relacionadas à saúde mental dos atletas, né? Eu vejo muitos atletas querendo assim autorrealização. Autorrealização é o cara que quer fazer a maratona,
ele quer fazer o Ironman, ele quer fazer a maratona aquática. Subiu o Everest. Subiu o Everest. Isso é autorrealização. Assim, se você me perguntar, Cícero, o cara, para ele ter condicionamento de saúde, ele precisa fazer um Ironman? Não precisa. Ele precisa fazer uma maratona? Não precisa. Ele precisa correr o quê? Ah, cara, se eu tivesse que manter saúde, de 5 a 10 quilômetros ali, numa sessão de treino, não passaria disso. Se você passa disso, você já não está cuidando só da saúde, você já está procurando uma outra coisa, que é performance, que é realização, autorrealização. Você já não tem relação com a saúde, com a manutenção de saúde, né? Às vezes eu vejo uma galera, esse fim de semana eu tive um atleta que ele tinha que fazer um treino que dava em torno de 120 km de ciclismo. Aí beleza, daqui a pouco eu fui ver o registro, 210 km. Aí eu falei assim, cara, não é possível, não foi isso que aconteceu. Aí, enfim, tive que ajustar o treino para ele conseguir recuperar a semana. Fui saber o porquê que ele fez. Me empolguei e tal. Tava com um grupo, o grupo resolveu fazer. Eu falei assim, cara, assim você quebra a minha programação, né? Isso pode acontecer, mas assim, a gente precisa programar essa brincadeira, esse treino de 200 e poucos quilômetros não é um treino. E você não mantém saúde com isso, você está mais perto da lesão com isso. Então, assim, manejar essa escolha, né, de ter saúde, ter performance, é um negócio meio... E assim, ter saúde, tudo que você precisa para ter saúde está escrito há muito tempo. Né? Se você pega lá o Colégio Americano de Medicina Esportiva, a Organização Mundial da Saúde, já está tudo escrito ali. Você precisa praticar de 150 a 300 minutos de atividade por semana. Então, ou seja, você tem que controlar ali. Se você chegou... Um exemplo, né? Se você faz 5 dias na semana, 30 minutos, você está trabalhando no mínimo. Mas eu faço 5 dias, mas são 30 minutos só. Se você faz 5 dias, 1 hora por dia, eu estou trabalhando no ideal, que são 300 minutos. Então, 60 minutos, 5 vezes, 300 minutos. Se você está trabalhando nesse intervalo... não, Cícero, eu faço 3 dias na semana, 50 minutos, dá 150. Você está trabalhando no mínimo. Então, eu sempre falo isso, né? O mínimo são 3 dias na semana. Para quem fica nessa dúvida, 1 dia, 2 dias. Não, mas eu posso fazer 2 dias, 1 hora e 80 minutos. Eu falo, cara, 2 dias, 80 minutos, seu corpo não vai responder bem. Ninguém responde. Quem não está acostumado a fazer 80 minutos de treino, você não vai fazer 2 dias na semana e seu corpo vai responder bem. Vai demorar um tempão para recuperar. Vai gerar um estresse muito grande para um dia só. Então, 3 dias. Eu considero 3 dias o mínimo. 5 dias o ideal. Então, quando você vai para 6 dias, 7 dias da semana, aí eu já tô achando... Aí para mim já passou do ideal. Minha performance vai ficar ótima, mas você não precisa daquilo ali para manter saúde. Entendeu? Essa matemática ela é muito clara desde quando a gente se formou. Então, assim, não é uma novidade, é uma coisa que saiu agora, recente. Entendeu? Você pega lá, quando foi publicado? 1984, foi o ano que eu nasci. Entendeu? E aí, assim, a gente fica tentando descobrir o pulo do gato. E tá lá escrito há muito tempo. Para manter saúde, você precisa praticar de 150 a 300 minutos, pelo menos 60 minutos, de 40 a 60 minutos de atividade de alta intensidade, de vigorosa, né, que a gente chama. Tá tudo escrito, há muito tempo. A gente está tentando inventar a roda. Não tem muito mistério, né? É porque a gente precisa de alguma coisa nova para poder justificar, dizer que está fazendo. Isso, principalmente nas redes sociais, né? Estão sempre aparecendo algumas coisinhas. Se você pudesse hoje explicar para o público leigo o que é um trabalho aeróbico, um trabalho de HIIT, por exemplo, e um trabalho de endurance, como é que você iria explicar para as pessoas aí que estão vendo a gente? Vamos lá. O que é endurance, né? É tudo que tem um prolongamento de tempo. Então, o que a gente considera endurance? Eu considero endurance qualquer atividade que você passe ali de 2 minutos, eu já posso classificar ela como aeróbica. Se ela está classificada como aeróbica, eu posso colocar ela como endurance, né? Então, atividades que são menores, então, se você faz só estímulos que são menores do que 2 minutos, né? Muitos treinos de tiro, muito treino de musculação, você está trabalhando mais o anaeróbico. Mas quando você passa ali... Então, por exemplo, na natação, seria uma distância de 400 metros. Eu ainda considero anaeróbica. Mas passou de 400 metros, eu já considero um aeróbico, um treino aeróbico, de endurance. Então, 800, 1.500 e para lá, endurance.
Dentro de um treino de endurance, eu consigo fazer treinos aeróbicos e treinos anaeróbicos. Né? Então, assim, vão ter sessões de treino que eu vou trabalhar mais a minha condição anaeróbica. Então, são os treinos intervalados. Então, assim, numa periodização de endurance, eu tenho treinos aeróbicos e anaeróbicos. Então, o que eu preciso entender? Vamos supor que eu esteja treinando uma pessoa que vai fazer 3 dias na semana, 1 hora. Então, eu já tenho 180 minutos. Vai fazer durante a semana 180 minutos. Estou trabalhando o mínimo com ela. Porque lembra que eram 150 minutos como mínimo. E quanto tempo desses 180 ela vai passar em alta intensidade? Eu preciso de pelo menos ali em torno ali de 20%, 25% dos 180. Ele vai fazer tudo num dia só? Não. Eu posso fazer um pouco num dia, um pouco no outro. Vai ter um dia que eu vou fazer só treino leve com essa pessoa. Né? Então, assim, estruturar isso depende dessa matemática, para você ter uma noção do que você está fazendo ali, né? De que você está aplicando como treino, como intensidade, como resposta de treino. E aí, assim, quando a gente entra nesse mérito, né, de quanto tempo você fica em alta intensidade, isso está também muito claro, muito descrito. Você vai precisar de 40, 60 minutos por semana em alta intensidade. Então eu posso fazer, vamos supor que você queira 60 minutos. Você vai fazer 5 dias na semana, você faz 12 minutos em alta intensidade todo dia. Cícero, você classifica essa intensidade pela frequência cardíaca. Então, por exemplo, se eu não tenho um frequencímetro, eu posso fazer pela percepção de esforço. Ah, tá. E se você tem um frequencímetro, como é que você faz? Aí você tem que ver como é que a sua frequência cardíaca ela faz o que a gente chama de deflexão, né? Que ela vai ter uns momentos que ela vai subir. Vai subir mais do que a carga que você está aplicando. Então vamos supor que você faça No yo-yo teste, acho que falando do futebol, acho que dá para você ver isso. Você vai começar com o tempo, sua frequência cardíaca vai subir. E normalmente ela leva ali em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio para poder ajustar. Então ela vai subir e vai ajustar a intensidade. Se você subir a intensidade, ela vai levar 1 minuto e meio para ajustar de novo. Então ela vai fazendo incrementos, né? É como se fosse uma escadinha, né? E se você tem o frequenciante, você vai perceber que em um determinado momento ela vai subir mais do que os estágios anteriores. Então você consegue ver ali os momentos. A frequência, ela, no olho, assim, ela é mais difícil de você identificar, de você perceber isso. Né? Diferente na curva de lactato. Na curva de lactato você percebe, assim, tá indo aqui e de repente ela faz assim. Ela tá vindo linear e de repente ela sobe. A frequência ela não tem esse comportamento, né? O gráfico ele não tem esse comportamento. Então é mais difícil de você determinar isso. No futebol, o critério de zona é por velocidade. É quanto tempo. Então, por exemplo, se ele fica... Eu não me lembro agora das velocidades, né? Mas assim, se ele ficar abaixo de 20 km por hora, eu vou considerar isso leve. Né? Para um atleta de futebol que faz vários tiros no jogo, então vão ter momentos que ele vai atingir 30 km, 32 km. Então isso daí já é o quê? É neuromuscular. Então, assim, quanto tempo ele acumula ali... Então, assim, é igual a corrida, né? O critério que a gente usa na corrida é pace. Todo mundo chama de pace. Esse é o critério que a gente usa para prescrever o treino. É quanto tempo você corre naquela velocidade. Óbvio que aquela velocidade está associada a uma frequência cardíaca, que está associada a uma percepção de esforço, que está associado a outros parâmetros fisiológicos. Que a gente usa a velocidade. Por que a gente usa a velocidade e não usa a frequência? Porque se eu mudo a velocidade, eu estou na esteira, estou trotando lá 10 por hora. Se eu vou lá na esteira e botar ela 15, ela faz isso em 5 segundos. A frequência não, ela vai fazer isso aqui. Ela vai demorar para ajustar. Então, se eu for acompanhar a frequência, eu às vezes vou achar assim, eu ainda não estou na zona que eu deveria estar, que é 15 por hora. Então, a gente usa a velocidade muito porque a velocidade ela tem essa oscilação e o ajuste é mais rápido. A frequência ela demora um pouco a ajustar. Então, quando que eu uso a frequência, né? Por exemplo, como é que eu sei que o atleta está melhorando? Ele estava durante um período acumulando 10 minutos em alta intensidade e ele estava com a frequência de 170. Durante aqueles 10 minutos ele ficava com a frequência de 170. Aí eu vou e faço um teste novo com ele. Aí ele fica os mesmos 10 minutos naquela mesma intensidade, mas agora a frequência dele está em 167. A frequência dele reduziu para ele se manter naquela zona ali de intensidade. Então, ele está melhorando. Ele está ganhando resistência. O limite dele está aumentando. Né? O limiar dele está aumentando.
Então, frequência cardíaca eu uso muito para isso. Assim. Tem uma outra coisa também que tem relação com hidratação. Porque normalmente, assim, treinos longos, contínuos, né? O que a gente percebe? Vai ser a mesma velocidade durante 1h30, por exemplo. A mesma velocidade. Só que você percebe que sua frequência cardíaca começa, ela faz assim, ó. A velocidade está aqui, é igual. Ela vai fazendo assim, ó. A frequência cardíaca, ela vai subindo. Aí você fala assim, pô, mas se é a mesma velocidade, por que a frequência ela vai subir ao longo do percurso? Porque você vai desidratando. Então, seu coração vai compensando isso, aumentando a frequência. E aí, para continuar mantendo o fluxo de sangue, para manter a pressão, para você sustentar aquela atividade. Então, quando a frequência sobe muito num treino longo, ela começa aqui, ela termina lá em cima, é porque você desidratou muito durante o treino e não reidratou. Esse era o parâmetro. Então, assim, se eu fosse usar a frequência para prescrever o treino, eu não conseguiria. Porque o atleta ele não se hidrata direito, então ele começa com uma frequência e no final ele está com uma frequência altíssima por desidratação. Não é nem pelo estresse do treino. Entendeu? Ele desidrata, o coração, você começa a diminuir o que a gente chama de volume sistólico. Então, o coração, para compensar aquele volume menor de sangue que ele está injetando, ele aumenta a frequência. Basicamente, isso é resposta a treino normalmente longo com a mesma intensidade, né? Então, assim, é um detalhe, assim, a frequência eu uso também para identificar isso.